Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês o nome dos familiares em italiano. Vamos lá? Para me ajudar a ensinar o nome dos familiares em italiano para vocês, eu trouxe aqui uma pequena árvore genealógica, onde nós vamos pegar algumas pessoas da árvore como ponto de referência e estudar quais são os graus de parentescos em relação a essa pessoa escolhida. A primeira pessoa é o senhor Luigi, que é da primeira imagem da árvore genealógica. Ali nós temos, onde em português seria a esposa, la moglie. Depois nós temos a filha e il filho. Como vocês podem ver, filha e filho é bem semelhante ao português, porque a gente tem o GL com o som de LH. Então, é só ter esse cuidado, porque às vezes é tão parecido que a gente acaba confundindo um pouquinho. Então, GL com som de LH, e não esquecer que entre a consoante e o A, ou O, que define o feminino ou masculino, nós temos o I. E esse I tem que ser pronunciado também filha, filho, ok? A gente não pode esquecer de incluir o I na pronúncia, mesmo sendo tão parecido com o português. Depois nós temos o genro, que seria gênero. É um falso cognato com o português, não é gênero no português. Gênero em italiano é genro. E a nora, bem parecido com o português, é nuora. A gente acrescenta ali um U entre o N e o O e vai fazer a diferença entre o português e o italiano. Depois nós temos nipote. Nipote, 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 nipote. Vocês estão vendo que é a mesma palavra tanto para as meninas como para os meninos, tanto no feminino como no masculino. É uma palavra que não varia em gênero, ok? Então, a gente tem tanto os filhos da filha, são nipote e nipote, como os filhos do filho, nipote e nipote. Essa é a árvore genealógica baseada no Senhor Luigi. Depois nós pegamos como ponto de referência a Ana, que é filha do Senhor Luigi, como a gente viu no último slide. Aqui, em relação a Ana, o Senhor Luigi é il padre. E aquela que era a moglie del Senhor Luigi, a esposa do Senhor Luigi, é la madre di Ana. Depois nós temos il marito, que era quello que era il genero del Senhor Luigi. O fratello, que seria o irmão, o outro filho do Senhor Luigi. E la cognata. Cognata é outro nome que é muito parecido com o português, no caso GN com som de NH. Cuidado porque não é cognada, como no português, mas cognata, com T. Então, por ser tão semelhante, a gente tende a confundir, então tem que ter cuidado. E depois, em relação a Ana, nós temos ainda il filho e la filha, que eram dois tipos de parentesco que a gente já tinha aprendido no slide anterior, referente ao Senhor Luigi. E nós temos nipote e nipote, que são os filhos do irmão e filha del fratello. Mas, Suane, como assim? Nipote é o que no português seria sobrinho, mas antes nipote estava como o que no português seria neto. Pois é, em italiano não tem distinção na parte do léxico, né? Entre neto e sobrinho. Ambos se chamam nipote. Como que a gente sabe se está falando de sobrinho ou de neto? Contexto, não tem outra forma. Então, nipote, ele tanto não varia em gênero, é a mesma palavra no feminino e masculino, como também serve para dois graus de parentescos diferentes, que seria o de neto e neta e sobrinho, sobrinha. Agora nós pegamos a árvore genealógica tendo como ponto de referência il Michele, que seria o marito della Anna, dell'ultimo slide, e gênero del signor Luigi, do primeiro slide. E daí il Michele, acho que vocês devem estar achando estranho a questão do nome, né? A gente já estudou a parte da pronúncia do CH, então CH tem som de K em italiano. Quem ainda não assistiu a aula, vai lá na aula das pronúncias. E Michele é um nome masculino no português, ele seria o relativo a Miguel no português, porque é um dos nomes dos arcanjos, ok? É um dos arcanjos, então seria Miguel em português, Michele em italiano. Cuidado para não ler Michele, né, que é um nome feminino no Brasil, mas Michele é masculino em italiano. E daí, em relação a Michele, nós temos la moglie, que seria a esposa, Ana. O senhor Luigi seria suocero. La moglie del signor Luigi seria la suocera
né? La madre di Anna. Depois nós temos il cognato e la cognata. Aqui não tem distinção em relação ao que é o fratello della moglie, o irmão da esposa, ou la sposa del fratello della la moglie del fratello della moglie, ou seja, a esposa do cunhado, a esposa do irmão da irmã. Então, é sempre cognato e cognata, não tem essa distinção, mesmo não sendo direto, digamos assim. Então, Michele, que é cognato, né, que tem o seu cognato e la cognata. Depois nós temos também em relação a Michele, filho e filha, mesma coisa. Filho e filha, tanto em relação ao padre como à madre. E nós temos sempre nipote e nipote, que a gente já viu que nesse caso de Michele são sobrinhos, né? Porque são sobrinhos da esposa dele, da sua mulher. E no caso lá do senhor Luigi, nipote eram os netos. Então, cuidado com essa distinção aí. Depois nós temos a árvore genealógica, pegando como ponto de referência il Luigi. Mas, Suana, a gente já viu o Luigi, que na verdade era o primeiro lá em cima. Então, o que acontece? Na Itália, é muito frequente que os netos ou as netas tenham os nomes dos avós. As netas também? Sim, as netas também. No Brasil, a gente também utiliza o mesmo nome do avô, incluindo o neto no final. Sendo que na Itália a gente não inclui, a gente não fala, não seria Luigi Rosso nipote. Não existe isso. É só Luigi Rosso, neto, nipote de Luigi Rosso. Não tem nenhuma distinção entre o nome do avô e do neto. E a mesma coisa é utilizado também com as meninas. Se a avó se chama Teresa, provavelmente uma das netas dela, se não todas, acontece que tem famílias que todo mundo acaba tendo o mesmo nome porque todo mundo pegou o nome dos avós. Se a avó se chama Teresa, a neta vai se chamar Teresa também. Essa é uma coisa muito forte aqui na Itália. É muito normal isso aconteça. Você pode perguntar, uma percentual muito grande dos italianos que você encontrar, que você vai perguntar, vão ter o nome dos avós, e se não é dos avós, provavelmente é de outro parente. Mas tem sempre essa relação dos nomes, eles reciclam os nomes dos familiares. E daí, em relação ao Piccolo Luigi, vamos chamar ele assim, pequeno Luigi, nós temos il signor Luigi, que é il nonno. Luigi si chiama come il nonno. Poi abbiamo la nonna, che seria a avó. Il padre e la madre, que seriam Michele e Anna, que nós vimos nas árvores genealógicas passadas. Lo zio e la zia, che seria il fratello della madre e la moglie del fratello della madre, la moglie dello zio. Então, zio e zia seria tio e tia em português, né? A gente troca o T pelo Z. Nós temos a sorella, que seria a irmã, né? Também filha de Michele e Anna. E temos cugino e cugina, que são os primos. Primos em italiano é cugina, prima, cugino, primo. São os parentescos em relação ao Piccolo Luigi. Sei que estudar parentesco é um pouco confuso, né, em relação a todos esses parentes, tem gente que se confunde até no próprio idioma mesmo, mas eu acho que é fundamental. A Itália é um país onde a família é algo muito forte. Então, quando você conhecer alguém italiano, provavelmente vai conhecer muitos parentes dessa pessoa. E daí é legal saber como que são, para quando ele for apresentar, saber quem que são todas as pessoas, qual que é o grau de parentesco com a pessoa que ele está apresentando. E daí eu resolvi trazer para vocês também a família no diminutivo, ou seja, a família no diminutivo. Por quê? É algo que é muito utilizado aqui na Itália também. É tão utilizado que, por exemplo, la mamma, a gente no Brasil, né, o pessoal, não só no Brasil como no resto do mundo, acha que mamma é mãe. Mas mamma é mãezinha, não é mãe. Mãe é madre, como a gente já estudou nos slides anteriores, ok? Então, por isso que eu achei tão importante trazer também a família no diminutivo, para que a gente saiba quais que são as outras maneiras de falar das pessoas, dos parentes, ok? E daí a gente tem il nono e la nonna, que também são chamados nonino e nonina. É o modo carinhoso, né? O modo no diminutivo de chamar. Padre fica papá. Madre,
mama. E daí eu peço para vocês que ainda não assistiu a aula sobre artigos, volta lá porque existe uma diferença em qual artigo utilizar e se utilizar ou não quando tá normal, padre ou madre, ou quando tá no diminutivo, papai e mama. Tem toda uma diferença que faz com que a frase seja completamente errada, só mudando de padre a papá, madre, mama, ok? Então, quem ainda não assistiu, volta lá nas aulas em relação ao artigo. Temos também marito, que seria maritino, moglie, moglitina, filho, sempre filha, não existe um diminutivo. Provavelmente você pode encontrar em algumas regiões, mas aí é uma questão mais dialetal do que italiana, ok? Filho, então, é sempre filho, filha é filha, não tem diminutivo. Fratello, fratellino. Sorella, sorellina. Cognato, cognatino. Cognata, cognatina. São pouco utilizados, mas existe. Zio, zietto. Zia, zieta, ok? Depois temos nipote, que a gente viu que vale tanto para neto como para sobrinho, e que não varia em gênero, então é tanto no masculino como no masculino, mas que quando vai para o diminutivo, começa a variar em gênero. Então, no diminutivo nós temos nipotino, que seria netinho ou sobrinhozinho, e nipotina, que seria netinha ou sobrinhazinha. Eu não sei qual que é o diminutivo de sobrinho e sobrinha no português, mas acho que deu para vocês entenderem. Então, nipote passa a não variar em gênero quando está normal, a ter variação de gênero no diminutivo, ok? Então, nipote pode ser tanto nipotino, no masculino, como nipotina no feminino. Daí temos cugino e cugina, que fica cugineto e cuginetta, e tanto suocero, suocera, gênero, nuora, que não tem um diminutivo, digamos assim, como regra geral do italiano, ok? Temos apenas dialetalmente, digamos, em algumas regiões vocês podem encontrar, mas digamos que em geral, em relação a toda a Itália, não existe, ok? Então, essa é a família no diminutivo. Eu trouxe para vocês também alguns outros tipos de parentes que não estavam presentes lá na árvore genealógica que a gente viu, como por exemplo, madrasta, que seria madrinha, padrasto, patrinho, um meio-irmão seria fratellastro. Vocês veem que tem a mesma raiz de fratello, que é irmão, muda a parte final. Meia-irmã, sorellastra, mesma coisa, mesma raiz de sorella e muda a parte final, que é igual à parte final do meio-irmão, sendo que varia em gênero, né? Troca o O pelo A. Então, fratellastro, meio-irmão, sorellastra, meia-irmã. Enteado e enteada é filhastro ou filhastra, vai mudar aí entre o O e o A dependendo do gênero. Padrinho, que seria aquele de batismo, de crisma, padrinho em geral, seria padrino. Madrinha, madrina, então vê que é bem parecido, mas tira o H. Então não fica nhó, fica nó e na, padrino, padrina. E afilhado e afilhada, filhocho, filhocha. São termos que não são muito utilizados. Esse, por exemplo, filhote e filhocha, eu nunca ouvi ninguém falando. Tipo, não é tão utilizado como no Brasil a gente usa muito afilhado e afilhada. Aqui não é tão utilizado, mas existe o termo correto, digamos assim, é filhocho e filhocha. Para concluir essa parte dos nomes dos parentes, eu trouxe para vocês como que a gente pode perguntar e responder em relação aos nossos parentes. Então, se alguém pergunta, ou se você quer perguntar, como se chama tua madre? Ou seja, como se chama sua mãe? A resposta pode ser, minha madre se chama tananá, ou la minha mamma se chama tananá. Viu que em um tem artigo, no outro não tem artigo? É aquilo que eu já falei para vocês. Quem não viu, volta lá no artigo para ver essa distinção entre madre e mama. Depois nós temos, como se chiamano i tuoi nonni? Que seria, como se chamam os seus avós? E a resposta pode ser, i miei nonni si chiamano tananá e tananá, ok? Quanti fratelli e sorelle hai?
quanti fratelli hai ou quanti fratelli e sorelle hai, depende de como você queira formular a pergunta, e a resposta pode ser ho 3 fratelli e 5 sorelle, ou se a pessoa perguntou só pelos irmãos, ho 3 fratelli, se perguntou só para as irmãs, ho 5 sorelle, ok? Cada um vai personalizar de acordo com a pergunta que foi feita. E, no último caso, uma última hipótese, quanti nipoti hai e come si chiamano? Aqui eu estou perguntando tanto quantos sobrinhos ou netos você tem, como eles se chamam, ok? Então, aqui não está dentro de um contexto. A gente não tem como saber se ele está perguntando netos ou sobrinhos, porque não tem um contexto. E, independente, a resposta vai ser ho 3 nipoti, por exemplo, e si chiamano fulano, cicrano e beltrano, ok? Esses são alguns tipos de perguntas e respostas que podem ser feitas em relação às famílias. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.